Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 12. Conversamos aqui sobre mini índice, contexto e movimentação do preço. No vídeo de final de semana, né, pessoal, a gente conversou que fundos mais altos são mais relevantes, né? E aí a gente vai trabalhar um pouco mais, né, dessa ideia aqui, né? Por que fundos mais altos, né, acabam sendo relevantes, tá? Beleza? Então, dando início aqui, né, no nosso estudo, né, no gráfico semanal, a gente tem aqui o mercado tentando voltar, né, para a nossa lateralidade. Aqui a gente citou que 80%, né, dos rompimentos de lateralidade costumam falhar. Essa barra aqui ela tinha pouca, né, parte de seu corpo aqui para fora do rompimento e mesmo, né, tendo uma abertura, né, com um gap de baixa, né, a gente ainda tem aqui um retorno para essa movimentação. Então essa barra aqui ela deixa aquela ideia, né, de que a princípio, né, lógico, ainda tem mais dias, mas dentro daquele estudo que a gente já fez de rompimento, né, se fechasse hoje, né, essa barra, claro, né, ela não seria uma barra de continuidade, por exemplo, para os vendidos, né? Quem está buscando um rompimento e continuidade não gostaria de ver uma barra fechando, né, por exemplo, né, próximo de sua máxima, uma inside. Isso aqui é muito mais indicativo de falha, né, dessa movimentação, pelo menos inicialmente, tá? Do que de ampla continuidade, certo? Então no semanal aqui a gente vai precisar de mais dias ainda, né? A gente ainda está ainda no começo da semana, para a gente ver, né, como é que vai ficar a formação final. Mas é interessante a gente observar, né, a ideia por conta da probabilidade e por conta, né, de tentativa de rompimento de lateralidade, tá? No gráfico diário, pessoal, aqui no semanal, né, a gente tem aquele gap aberto, né, que a gente pontuou ele como magneto, tá? Então, ainda falta ali, acho que cerca de quase 1.000 pontos ainda, né, para chegar naquela movimentação. No gráfico diário, hoje ele chegou bem perto, né, aqui. Então, a gente conversou, né, que essa possibilidade de wedge, né, que a gente tem, né, dessas três puxadas, uma delas, né, é que o mercado poderia gerar uma correção TBTL. Correção TBTL ela é de lateral a ascendente. Ela pode ser bem lateral, né, até, mas no geral ela é levemente ascendente. Por quê? Porque é uma região, né, que costuma ter defesa. A MM200, primeiro toque nela, é uma região que costuma gerar pullback. Então, mesmo que amanhã, né, o mercado ainda venha com uma movimentação de baixa, às vezes volte, feche esse gap, a ideia ainda é que a gente consiga fechar esse gap do diário, quem sabe o gap do semanal. Ali nos 60 minutos, né, tem um pouco mais de razão para a movimentação de alta, né, conseguir agora, né, ter uma melhor continuidade, tá? Então, aqui no gráfico diário a gente tem o mercado tentando, né, voltar para aquela região, né, da lateralidade central, né, que a gente viu ali um pouco mais fácil ali no semanal. Fugas, né, de lateralidades que falham em até 5 barras também, né, muitas vezes acabam sendo só grandes armadilhas, então a gente precisa de um pouco mais de barras aqui para tentar entender melhor essa movimentação. Nos tempos menores, né, pessoal, conforme a gente vai descendo, era cada vez mais tendência, né? Aqui, ó, a gente tinha, né, uma excelente tendência de baixo, vínhamos, né, de uma excelente tendência de baixo. Tivemos aqui um gap de média, né, essas duas barras aqui. Acho que dá para deixá-las em outro momento, né, senão a gente gasta mais tempo aqui. Mas é interessante você manter, né, sempre o mesmo estudo, né? Aqui você tem, por exemplo, um gap de média. Esse gap de média, né, depois aqui teve a questão, né, da notícia, né, da Petrobras e aí abriu com esse grande gap de baixa, né? Esse grande gap de baixa aqui, né, a gente tinha feito um canal, né, eu acabei removendo, né, porque acaba só cortando ali algumas barras e às vezes, né, não nos auxilia tanto, né, na movimentação do preço. Mas aqui tínhamos o wedge, né, a gente conversou aqui que aqui havia duas possibilidades, né, uma delas falha de wedge, né, que tinha a premissa de duas pernas de baixo. A segunda, né, é que essa movimentação ela voltou muito rápido, né, para dentro da própria, né, linha que a gente tinha traçado como falha de wedge. Então, quando ela volta em até 5 barras, né, a gente falou que poderia, né, ser aquela ideia de wedge parabólica. Também não dá para trabalhar isso daqui dessa maneira, né, pessoal, porque a wedge parabólica, no geral, ela acaba tendo boa continuidade da movimentação imediata. Aqui a gente ainda volta, faz um fundo mais alto, depois outro fundo mais alto. No final de semana, a gente trabalhou características de alta, né, pessoal? Trabalhamos a ideia de que características de movimentação de alta, né, em tendência de alta. O que é mais importante, né? A gente falou topos ou fundos. Falamos que os fundos são mais importantes, tá? Por quê? Porque eles marcam a estrutura. Tem mais um porém, né, que a gente consegue colocar aqui do porquê que fundos são tão relevantes. As regiões de fundo, pessoal, no geral, elas são região de posicionamento de stop, principalmente quando a gente tem, né, novos rompimentos de alta.
Quando a gente tem novo rompimento, é quando a gente pode deslocar o nosso stop para cá. Se a gente entrou no impulso, aqui a gente pode deslocar nosso stop para cá quando ocorre o rompimento. Quando ocorre o rompimento, eu posso deslocar meu stop para cá. E aí, quando finalmente o mercado acaba mudando, né, essa estrutura, ele acaba acionando alguns stops, né? E aí, isso daqui, né, para quem estava trabalhando isso daqui como tendência, né, como uma movimentação de tendência de alta, isso daqui acaba sendo bastante relevante. Você acabou de ser estopado, né, na ponta compradora. Talvez você não volte a comprar, né, a não ser que o mercado te dê um desconto um pouco maior, tá bom? Então, essa é uma das linhas de pensamento, né, que o Brooks traz do porquê, né, que os fundos acabam sendo mais relevantes que os topos, tá? Então, o mercado pode falhar topo, né, numa movimentação de alta, por exemplo, e ainda assim, né, não ter nenhum tipo de modificação majoritária, tá? Aqui, pessoal, no M60, né, a gente tinha, o que a gente enviou hoje de manhã, né, quanto a estudo, né, que a gente tinha pensado. A princípio, a gente tinha falado do modo rompimento, né, seja pela inside, né, do gráfico diário, né, ou aqui pelo próprio M60, né, onde a gente vê o mercado estreitando a movimentação do preço, ou seja, eu tenho topos e fundos ficando cada vez mais baixos. Porém, né, os fundos, como a gente falou, né, acaba sendo um pouco mais relevante para a gente. Por quê, né? Porque a questão dos fundos, né, aqui acabou sendo um ponto de pausa, né? Depois eu volto para essa região e aí o mercado não consegue renovar mínimo, ou seja, comprados estão ansiosos, né? E os vendidos estão descrentes que essa movimentação, por exemplo, poderia gerar rompimento e ter ampla continuidade. Nesse dia que a gente falou as razões, né? Que era porque o preço estava bastante afastado das médias. Depois as médias vão dando um pouco mais de amparo ao preço e ele poderia ter continuidade, tá? Mas, como falei, né, os fundos foram ficando mais altos. Então, quando a gente tem fundos mais altos, a gente tem defesa de stop, né? Enquanto a gente tem fundos mais altos, o mercado está nos dizendo, né, que aqui, né, os comprados estão defendendo, né, a sua posição e defendendo o seu stop, né, porque é uma localização de stop comum, né? E aí o mercado, né, depois desses dois fundos aqui, a gente conseguiu, né, ligar esse topo, né? Então, quando você projeta esse fundo nesse fundo, né, você acaba construindo aqui uma possibilidade, tá, de LTA. Então, você colocou aqui uma possibilidade de LTA. Por quê? Porque você está vendo fundos mais altos. Então, se o mercado voltasse aqui outra vez, dentro daquilo que a gente estudou, né, aqui seria ainda assim uma região, né, de interesse comprador, tá? E aí, projetando essa linha aqui para cima, né, você copia ela e coloca ela no meio dos dois pontos, né, no ponto mais alto. Entre os dois pontos que você ligou, né, que é a forma correta de você criar canais, aqui a gente começou a ficar alto no canal, né? A princípio também havia uma possibilidade de canal aqui, né, mas essa barra aqui ultrapassa demais, né, na barra 1 e não testou, né, o topo duplo aqui, que era uma das possibilidades da manhã. Veio testar só posteriormente. Topos, né, fundos duplos, né, no geral, são bons magnetos também, né, pessoal? Aqui a gente está tentando, né, ter o rompimento dessa lateralidade. A princípio, né, essa barra aqui, ela não nos é uma boa barra de continuidade. Eu tenho uma barra de rompimento e tenho uma barra de continuidade péssima, né, porque ela acaba sendo uma inside e sendo de fechamento negativo. Então isso aqui nos remete que a gente pode ter um pouco mais de pullback, tá? Então, tem que ter a devida cautela aqui para não estar tentando comprar, por exemplo, tão alto. Outro ponto aqui, pessoal, é que se a gente chama essa movimentação aqui, ó, de canal amplo, né, de alta, em canais amplos, né, o Brooks fala que em novas máximas a gente realiza lucro. Por quê? Porque ela tende a levar correções, né, correções que podem ser profundas, tá? Vide, né, a movimentação anterior, né, que você já vê aqui que o mercado vem apresentando realmente correções profundas. Ele vem mantendo a estrutura, mas ele pode apresentar correções profundas. E hoje, apesar do excelente dia de alta, né, amanhã, se essa movimentação for manter a característica, né, de canal amplo, de alta, a gente pode apresentar correções profundas. Essas correções, tem alguns gaps que já estão abertos, né, a gente tem esse gap de 60, e a gente tem esse gap aqui, né, que é um gap com espaço sem negociação. E mesmo se viesse testar essa região, né, ainda assim, né, seria fundos mais altos. Então, a partir do momento que o mercado chega nessa região aqui, né, seria possível, né, se pensar novamente em compra, tá? Caso o mercado, né, ganhe realmente um forte impulso comprador, ganhe uma boa tendência. Então, ainda dentro do M60, né, lembrar dessa possibilidade de ciclo aqui e que a gente testou, né, tá alto. A gente cumpriu alguns alvos, né, pessoal? A gente já olha aqui no 15 minutos, já teve a movimentação de alvos, né, bem específicos aqui. Então, fica a possibilidade, né, da gente ter algum tipo de correção, principalmente pela barra de continuidade, né, que acabou sendo péssima
né, para quem acabou ingressando aqui, por exemplo, no fechamento dessa alta, acreditando no rompimento, acreditando no fechamento desse gap, pode armadilhar alguns comprados aqui e eles conseguirem algum tipo de movimentação, né, os vendidos conseguirem algum tipo de movimentação aqui de retorno, né. Então fica aí esse gap e fica aí esse gap e tem a linha de canal, né, que é importante. Ponto relevante, né, que a gente tem que falar aqui. Aqui no 60 minutos ficou ainda, né, nova tendência, né, pessoal? Eu tenho uma boa barra, essa correção foi só uma correção lateral, então se eu trago aqui, ó, eu vejo que eu tenho 26 candles abaixo da média móvel de 20, tá? Então os primeiros retornos à média móvel de 20 seria uma possibilidade de setup de venda. Então essa barra aqui ampla, né, a gente não poderia estar pensando em comprar alto por conta disso. A segunda ideia, né, é que o mercado, né, depois, né, que ele faz essa movimentação aqui de tentar romper a M20 do M60 posteriormente, né, quando ele consegue as duas barras, ele acaba conseguindo realizar o gap de média. O gap de média ainda é uma possibilidade de setup de correção, né, pessoal, porque ele inicia a possibilidade da gente ir para um mercado lateral, tá? Ou para um mercado que vai reverter a movimentação, tá? Então, o gap de média ainda também, né, tem a possibilidade ainda de gerar algum tipo de repique vendedor, já que gap de média, né, pessoal, ele não é um setup de uso imediato, né? Às vezes ele vai derivar de contextos, de alvos, né? De uma nova possibilidade de wedge, né? De uma outra movimentação, por exemplo, de três puxadas, né? Um dos amigos, né, tinha feito essa daqui, né, no dia de hoje, perguntou se ela era correta, claro que é, né? A gente pode traçar, você tem um topo mais alto, outro topo. Então aí você acaba tendo confluência de movimentações, né, de possibilidade. Por quê? Porque você realmente pegou o topo, ligou no topo mais alto e ele chega nessa região. Tá? Então aqui seria ainda, né, uma possibilidade de wedge também. Tá? Então é a barra ruim, né? A gente pode ter algum tipo de movimentação de correção ainda. Aqui no 15 minutos, né, a gente tem essa grande lateralidade, né? Acho que a gente pode estendê-la um pouco aqui, que é para a gente observar, né, se essa movimentação realmente vai voltar para essa lateralidade. Não temos ainda um ciclo forte de queda aqui, tá, pessoal? Mas a gente conversou também, né, no vídeo de final de semana que há duas maneiras do mercado gerar uma tendência. Uma delas, né, pós-lateralidade, né, eu tenho uma lateralidade bem específica, e aí o mercado rompe essa lateralidade, e aí ele inicia, né, uma fase de tendência. A segunda é de tendências já prolongadas, né, tendências velhas ali que acabam derivando, né, para uma movimentação, às vezes de rompimento na abertura, e que já inicia, né, uma movimentação de baixa um pouco mais forte, tá? Então, o mercado ainda poderia, né, vir testar essa região aqui, tá? Então, se a gente iniciar uma movimentação de baixa no dia de amanhã, né, pode, né, o mercado está respondendo à ideia do gap de média dos 60, a ideia da falha de rompimento inicial, ser um pullback, né, pessoal, também. Aqui, né, quando fica próximo, né, de baixo, né, no canal de alta, aqui, né, seria pensar em região de compra, né, pensar em possibilidades de compra. Então, se o mercado faz essa movimentação, seja ela rápida, né, a gente pode ainda ter mais lateralidade. Por quê? Porque a gente poderia ter, né, uma grande baixa, depois ter uma grande alta, né, dentro dessa possibilidade aqui de ler, né, isso daqui como um canal amplo de alta. Então, aqui no M15, né, ele se tornou tendência. Tá? Então, eu tenho tendência, eu tenho mais de 20 barras aqui sem teste da 20. Tenho aqui, né, um M2B aqui na M20. Ainda foi comprado, né, dentro daquilo que a gente estudou. O gap de média seria, né, ainda um setup para gerar lateralidade ou reversão. Quando vem com forte impulso, né, a gente pensa um pouco mais, né, que a reversão vai ter um repique mais fraco, né, mas essa movimentação está bem lateral. Tá? Então aqui no M15, né, se a gente tiver um gap de baixa, né, e mudar um pouco essa movimentação, um gap de média, talvez, né, um repique de alta e depois o mercado ganhe um pouco mais de ímpeto vendedor. Tá? Também lembrando, né, que lá no 60 ele está tentando romper a lateralidade. Aqui, né, nos 5 minutos, né, pessoal? Dia de hoje, né? Batendo um papo aqui sobre o dia de hoje. A gente teve notícia, né? A gente tinha notícia, 4 notícias de alto impacto agendada para 9h30. Então aqui na parte da manhã eu acabei não fazendo nada, né? Só retomando, né? Que aí a gente traz mais um conhecimento técnico aqui. O Brooks traz, pessoal, que quando a gente tem um triângulo simétrico, quando a gente tem uma movimentação que se estreita, uma das possibilidades é que o mercado, por exemplo, às vezes, ele vá testar o topo de uma movimentação e ele cita, né, que 50% das vezes é triângulo simétrico, né? O mercado vem fazendo uma movimentação. Quando ele é um triângulo simétrico, é claro que, como os topos vão ficando mais baixos, ele acaba deixando uma extremidade superior
e acaba deixando uma extremidade inferior. E aí o mercado vem, né, aqui, ó, né, se debatendo dentro dessa movimentação e estreitando, né? E aí a gente fala que ele está entrando no modo rompimento, onde ele pode ganhar algum tipo de aceleração para qualquer dos lados. A projeção disso daqui no geral é para qualquer dos lados. Se tiver um impulso de alta, levemente mais para o lado, né, do último impulso. E aí, né, uma das ideias que a gente teve hoje era que se, né, por exemplo, o mercado viesse testar essa mínima e falhasse, né, e ganhasse ímpeto comprador, né, a gente poderia ter a reversão, né, dessa movimentação. O Brooks fala que 50% das vezes, quando você tem, né, o rompimento de um triângulo simétrico, ele testa a lateralidade, falha, tá, e reverte para o lado oposto. Então, em 50% das vezes ele vai falhar o rompimento da lateralidade e vai para o lado oposto. Né, nos outros 50% ele vai direto. Essa daqui, né, nos remete mais que a gente está em uma movimentação melhor de alta, não há uma reversão completa disso daqui, tá? Por que que a gente tinha pensado, né, mais na ideia, por exemplo, se ele tivesse conseguido fazer isso daqui no dia de hoje? Porque para cima a gente tem os gaps abertos, a gente tem a tentativa de fuga de lateralidade do semanal. Então aqui, né, ele poderia armadilhar muitos vendidos e aí acelerar essa movimentação, mas não foi, né? Acabou abrindo com gap de alta. Mas é interessante você conhecer a ideia de estatística. Muitas vezes ele vai tentar romper, 50% das vezes ele vai tentar romper para o lado, e se ele ganha ímpeto, né, realmente uma movimentação mais extrema, ele acaba rompendo para o lado oposto, 50% das vezes, tá? Quando ele falha essa movimentação aqui e ganha esse embalo, né, fica bem dentro daquela ideia de sweep de liquidez, né, que a gente estudou nos vídeos de Smart Money, tá? Mas aqui, né, fica bem dentro da explicação do Brooks, beleza? Então, só para a gente trazer esse ponto aqui. Então, aqui nos 5 minutos, pessoal, acabei não fazendo nada, né, não pegando compras aqui, mesmo, né, tendo o Cup Handle, né, e a gente tendo conversado, né, que o Cup Handle é um alvo de excelente probabilidade. Qual o Cup Handle, né? A gente tem essa região aqui com fundo arredondado, né, e aí esse daqui era o alvo, era a projeção inicial. Então aqui você teve um primeiro alvo e aqui você tinha um segundo alvo, tá? Então aqui, né, era uma região de alta probabilidade. Por que Cup Handle, né, Luciano? Porque se a gente olha essa movimentação, ela realmente nos remete, né, àquela ideia de que a gente tem um fundo, né, levemente arredondado aqui, tá? Então, é a ideia da nossa xícara, tá? Esse alvo também tinha confluência, né, pessoal, com o primeiro alvo de todo esse pivô aqui, ó. Se a gente pega o primeiro alvo desse pivô maior aqui, ele tinha também confluência, né, com o primeiro alvo aqui desse pivô. Então, se você pega essa projeção aqui, né, e traz para cá, ó, você tem o primeiro alvo bem exatamente no segundo alvo, tá, desse outro pivô. Então aqui era uma região, né, para se realizar lucro. Aqui acabei fazendo uma venda, tá? Mas acabei saindo rápido, né? Aqui só no retorno na média móvel. Venda no risco, né, pessoal? Aqui. Por quê? Porque era projeção de 100% daquela lateralidade, né? E também, né, a gente tinha o mercado bem próximo, né, da região de topo duplo macro. E ele estava bem afastado das médias. Só, né, que a gente estava ainda numa L2, né? Eu tive aqui uma L1, tive aqui uma L2. Então acabei saindo aqui na 9 pensando num repique de alta, né, para a gente poder, né, pensar em uma L3. Por quê? Porque todo topo duplo, né, é uma potencial lateralidade. E a gente está falando de um topo duplo macro e que estava, né, extremamente contra as médias aqui no M60. Tá? Então nesse primeiro momento aqui, ó, ele estava tentando romper essa lateralidade, né, contra completamente todas as médias. Então a princípio aqui a ideia era vender. Mas acabei saindo um pouco mais cedo ali naquela movimentação. Por quê? Porque a L2, né, ainda poderia ser comprada, né, aqui na média móvel de 9, tá? E aí podia, né, ter algum tipo de repique de alta. Participei aqui desse repique de alta, né, pessoal? Comprando, né, essa movimentação. Por que a compra dessa movimentação, né? Aqui você tem uma região de troca de polaridade, né? Você tem aqui topos anteriores, né? O mercado volta, né, para testar essa região, tá? Então ele voltou para fazer um teste dessa região. E aí a gente teve aqui, né, algumas insides, né? A gente teve a dupla inside, né? Aqui a gente teve uma I, né? Então eu tive aqui outro pequeno modo rompimento. Então aqui eu tenho uma primeira inside, aqui eu tenho uma segunda, né? O Brooks fala que quando a gente tem isso daqui, geralmente a gente visualiza isso daqui dessa maneira, né? Você está tendo o estreitamento também dessa movimentação, e você está ingressando no modo rompimento. E aí ele pagou, né, só essa única barra, acabou não renovando o máximo, falhou renovar máximo, faz uma boa 2BR, aí tive que encerrar o trade, né, porque já
Uma 2BR contra uma movimentação, né, que falha em renovar máxima, ela fica com a premissa de renovar mínimo. Né? E aí aqui a gente precisa ser um pouco mais flexível. Né? Esperava que sim, uma nova máxima, né, para que o mercado, né, pudesse ali testar já o topo duplo majoritário, né, mas o mercado não veio fazer isso. Né? Acho que eu apaguei a linha aqui. Ó. Aqui era, né, o topo duplo majoritário. Tá? Então, aqui a ideia dessa compra foi participar, né, dessa AI aqui e, né, que o mercado viesse, né, testar, né, o topo duplo, porque todos os duplos são magnetos, mas ele não veio nesse momento. E aí ele faz uma excelente 2BR e inicia e renova a mínima prévia, né? Além de renovar a mínima prévia, né, ele acabou renovando os fundos anteriores. E foi aquilo que a gente falou, né, de localização de stop. Então, quando ele renova essas movimentações que tinham stops, né, ele pode ganhar algum tipo de estrutura e movimentação de baixa. Ele veio até o fundo duplo, veio até uma possibilidade de wedge, e daqui ele virou tendência. Aqui eu ainda esperava que ele viesse, pelo menos fazer mais um outro fundo, para que a gente pudesse ter uma segunda entrada dentro da lateralidade. Né? A gente já tinha tido aqui, né, um fundo duplo, mas, né, se porventura, por exemplo, ele tivesse vindo até aqui, ele fez uma L1, fez uma L2, aqui na L3 ele acabou não descendo tanto. Se ele tivesse corrigido um pouco mais, né, aqui uma segunda entrada dentro de lateralidade seria muito interessante, porque ela teria, né, como premissa pelo menos aqui uma nova máxima. Mas ele não veio também fazer isso, né? Acabou vindo de maneira direta. E vindo de maneira direta, né, ele se tornou tendência aqui no 5 minutos, né, pessoal? Vocês conseguem observar. A gente começa a ter, ó, uma série de fechamentos aqui, ó, acima, né, da média móvel de 20. Aqui você teve ainda, né, aquelas possibilidades que a gente comenta, né, virou um forte impulso de alta. Isso daqui acaba subindo, né, em canal estreito de alta, tá? Canal estreito de alta, você não vê, né, mais do que 3 barras de correção negativa, tá? Então, um ciclo aqui bastante forte, tá? Então, a partir daqui, né, do ciclo, né, a partir do momento que a gente identifica o ciclo e também, né, a ideia da segunda perna, né, que o mercado faz, né, depois da possibilidade de wedge aqui, ó, que está nosso ponto de inflexão, ele falha, né, na wedge, falha no fundo duplo, né, e aqui, depois que ele renova a inflexão e fica com a possibilidade de segunda perna. Teria sido mais interessante se ele tivesse descido um pouco mais. E aí depois ele faz, né, dentro daquela leitura, que ele só faz retornos, né, a partir retornos na MM9. Né? Então, depois dessa movimentação de impulso, né, você vê retornos na 9, né, aquele retorno na 20 ainda, retorno na 9, retorno na 9, retorno na 9, tá? Então ele faz alguns retornos na 9 e continua a movimentação de alta. Então tem que lembrar que em boas tendências o mercado não chega a corrigir, né? E quando isso fica forte, né, é quando a gente tem melhores possibilidades de projeção de alta. Aqui ele acaba deixando um M2B. Esse M2B ainda tem um fundo duplo depois um fundo mais alto. E aí ele faz mais um rompimento. Aqui a gente tinha conversado ali no final da tarde, né, pessoal, que aqui a gente tem uma barra ampla, uma barra climática, né, no final já de uma tendência prolongada, né, já tinha mais de 40 barras. E aí aqui eu tenho uma barra climática. Barra climática, pessoal, dentro da leitura do Brooks, né, ele pode ter algumas barras depois, então a gente não pode tentar pensar isso daqui de maneira radical. Aqui também era, né, o segundo alvo macro de toda a movimentação. Então, se eu pego esse pivô aqui, ó, de toda aquela lateralidade, né, do dia anterior, né, toda a lateralidade. Lateralidades a gente usa projeção, né, de 100%. Aqui era o segundo alvo dessa lateralidade menor, tá? Então aqui era o segundo alvo. Em regiões de alvo, o mercado costuma ter realização de lucro. Então aqui, como era alto no canal e segundo alvo, né, foi interessante a gente pensar na ideia de contagem de barras. Então aqui você tem uma L1, depois aqui você tem uma L2. Aqui ainda não é L3, tá, pessoal? Porque não teve a retomada de máximo. A L3 ocorreu aqui. Na L3 ele fez um micro canal, fez uma H1, né? Volta a descer, fez uma H2, volta a descer e finalmente ele fecha o gap. O Brooks ele fala, né, que esse fechamento do gap, e quando você tem um clímax, no geral o clímax ele inicia uma lateralidade também, tá? Por quê? Porque já é a ideia de exaustão dos comprados, então eles começam a realizar lucro, e aí os vendidos também começam a participar. Depois disso daqui a gente já teve o gap de média, né, e aí a gente está vendo, né, realmente uma lateralidade. Como falei, lá no 15 ainda é tendência, mas se ele consegue, né, ali no 15 abrir, né, com uma movimentação de baixa, né, e ter um gap de média ali no M15, a gente pode enfrentar, né, uma movimentação de queda um pouco mais forte. Principalmente pensando no ciclo de 60, né, pessoal? Lembrando que aqui no ciclo do M60 a gente está em uma possibilidade, tá, de canal amplo. Então, se é um canal amplo dos 60, tanto comprados quanto vendidos, né, eles podem ganhar dinheiro. Canais amplos são muito parecidos com lateralidades. Eles são difíceis, né,
por conta desse ponto. Que aí, às vezes, você enfrenta uma movimentação de duas pernas aqui. Essa movimentação de duas pernas gera uma pausa, né? E em lateralidades, né, às vezes a direção ela se encerra com duas pernas, tá? Então a gente precisa ter nessa devida cautela ali com movimentações de duas pernas também. Três pernas, né, uma wedge dentro de lateralidade é um brinde, né? E ela não acontece o tempo todo. Tá? Então, para amanhã, como a gente falou, né, lateralidades costumam gerar tendências. Tendências velhas também podem gerar outras reversões e mais tendências, tá? Só que geralmente lateraliza um pouco, porque as médias, lá por exemplo, a do 15, vão precisar ganhar um novo alinhamento também. Então, às vezes ele abre num gap de baixa, lateraliza um pouco, mas depois, né, ele pode trazer mais um pouco de movimentação de queda. E é interessante você deixar marcado, né, o canal, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Valeu, né? Se gostou, curta, compartilha, né? Se inscreva no canal. Um forte abraço aí e até mais. Valeu!